Olá, sacerdotisas. Hoje eu quero trazer mais uma visão minha de uma experiência que eu passei e que eu estava refletindo esses dias. Vocês conhecem a história da princesa que sente uma ervilha embaixo de 7 colchões, se eu não me engano, são 7 colchões. Eu estava refletindo esses dias e lembrei que, assim, antes da maternidade, né, eu não conseguia. Qualquer coisa me incomodava. Qualquer coisa fazia ruído em mim. Por exemplo, assim, os mínimos detalhes. Eu não consigo dormir com nada. Eu não consigo dormir com colar. Eu não consigo... Bati no microfone. Eu não consigo dormir com anel. Anéis me incomodam muito. Brinco, tudo. Enfim. E aí eu percebi que no puerpério, tudo isso virou muito pequeno, sabe? Então eu dormia cheia de colar, eu dormia cheia de anel. Coisas que eu nunca tinha conseguido fazer antes, né? Eram coisas insuportáveis antes. Mas naquele período, é como se eu tivesse anestesiada. E aí, não é um comportamento legal. Se eu tivesse passado a ser mais resiliente, né, a aguentar mais por força, mas não, era justamente porque a vida estava tão pesada que, sabe, é só mais um peso para eu carregar, né? Um anelzinho, 2 anéis, um brinco. Então, é isso que a sobrecarga faz com a gente, sabe? A mulher que antes percebia cada detalhe, cada sutileza, passa a viver só no modo de sobrevivência. A mente passa a focar só naquilo que é extremamente essencial, que é se manter em pé, sobreviver. Não sobra energia para o pequeno, porque todo o corpo, toda a mente, toda a energia está direcionada para suportar ali o grande, o urgente. E aí eu percebi que isso não acontece só na maternidade, né? Eu trouxe esse exemplo da maternidade, mas tem muitos outros contextos. No trabalho, nos relacionamentos, nos momentos de crise. Quando o peso aumenta demais, né, a gente perde a capacidade de olhar para esse sutil. Então, para quem não conhece a história, é mais ou menos assim. Um príncipe queria encontrar a sua princesa e ele já tinha procurado por todos os reinos, é, feito vários testes e não encontrava de forma alguma. Até que um dia chegou uma princesa não, até que um dia chegou uma menina toda encharcada na porta do castelo e pediu abrigo para ficar aquela noite. Ele então ordenou que uma das funcionárias colocasse ali, arrumasse uma cama para ela dormir. Ele colocou embaixo de 7 colchões uma ervilha e ela dormiu. Quando foi na manhã seguinte, ele perguntou se ela havia dormido bem e ela disse que não, que dormiu super mal. Que alguma coisa, um objeto, né, pequeno, redondo, tinha incomodado muito ela para dormir. E aí ele percebeu que então só uma princesa seria capaz, né, de sentir o incômodo causado por uma ervilha, que é uma coisa tão pequena, tão sutil. Claro que existem muitas variações dos contos, a gente já falou sobre isso em outros momentos. Você pode ter ouvido outra versão, eu escuto uma versão de cá, enfim. Mas o que essa princesa representa, né? A princesa da ervilha, ela simboliza essa alma desperta, capaz de ver, de enxergar as sutilezas da vida. Aquela que não perde a sensibilidade e olha, né, que conhece as nuances mais sutis. E aí, quando a gente tá, né, nessa vida dura demais, a gente deixa de ser essa princesa. A gente deita sobre pedras, sobre feridas abertas, a gente nem sente porque estamos anestesiados. E quando isso acontece, o maior perigo é que a gente deixe de ouvir nós mesmas, né? O nosso eu superior. Para a psicologia junguiana, seria perder contato com a função perceptiva, aquela que nos guia, que nos dá um norte. É quando você está tão cansada que nem percebe que está com fome, ou quando sua mente está tão cheia
que você não percebe aqueles pequenos momentos de alegria, né, no dia a dia, quando você está vivendo um momento de dor ou de desafio muito grande, que faz com que você se desconecte do corpo mesmo. Você não perceba os sinais que o seu corpo está dando. É como se o seu ego, né, tivesse afogado ali num excesso de conteúdo. E você, na sua psique, perde esse contato interno, esse diálogo interno. O self, o eu superior, continua enviando sinais, mas a gente não percebe. A vida, o corpo, o universo, eles sempre dão sinais. Às vezes são sinais sutis, né, como uma ervilha. Às vezes são sinais grandes, pesados, como carregar uma pedra. Mas os sinais sempre são dados. Esse direcionamento interno, esse diálogo interno, ele está sempre aí. Mas quando a gente está sobrecarregado, a gente costuma não ouvir, principalmente esses sinais mais sutis. É por isso que a gente precisa encontrar no nosso dia a dia, na nossa rotina, flexibilidade, momentos de leveza, para que a alma volte a perceber. Porque a sensibilidade, né, essa percepção, a função perceptiva, ela é uma bússola. Imagine que você está se alimentando muito mal e você vive um certo refluxo ali. Mas você está tão atarefada que não consegue parar e olhar para isso. Né? Não, hoje eu não consigo cuidar disso, não. Essa semana não. Próxima semana não também. Quando você vai ver, você já está com uma úlcera. Aí sim, agora que o corpo gritou, você vai conseguir parar para tratar. Só que tem um problema. Agora que existe a úlcera, né, a ferida, vai ser mais difícil de tratar. Enquanto o seu corpo estava enviando para você ali sinais, né, de que alguma coisa não ia bem, seria mais fácil. Talvez você mudasse uma alimentação, talvez você deixasse de consumir algum tipo de alimento que você estava consumindo. Enfim. Então, eu quero te dizer assim, que se hoje você não está sentindo aí as ervilhas, né, no seu caminho, talvez você esteja carregando peso em excesso. E para mudar essa realidade, não é que você precisa carregar ainda mais peso. Pelo contrário, é se permitir aliviar, criar espaços de descanso, de leveza, de autocuidado, para que você volte a compreender o que é que a sua alma está ali falando. Então lembre que você, né, tem aí uma ferramenta interna que te diz para onde você deve ir, o que é que está errado, o que é que está bom, o que é que está ruim, quando é hora de seguir, quando é hora de parar. E só quando você volta a escutar esse guia interno é que você pode começar a recuperar a sua inteireza. Porque na vida vão ter momentos, né, de grandes dores, mas também de imensas felicidades. E a sabedoria mora nos detalhes. Esse foi o nosso papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtirem, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Você me ajuda muito. É isso.